Bem-vindos à Unipública, mais um curso aí na nossa querida casa aí, Unipública, que é, como eu sempre gosto de falar, um local onde se preza pelo ensino prático, né? Os cursos aqui da Unipública têm esse perfil. Então é importante a gente tratar de alguns princípios básicos antes de começar a falar do assunto primeiramente. Né? O artigo 16 da Constituição Federal diz lá que a lei que alterar o processo eleitoral, e aí eu faço algumas observações aqui, processo eleitoral, não o direito eleitoral. Processo eleitoral é matéria processual. Entrará em vigor na data de sua publicação, ou seja, tem vigência imediata, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Eficácia diferida. Ok, então vamos lá. Crime eleitoral. Crime eleitoral, todo crime tipificado em lei eleitoral. Né? Mas é crime eleitoral para efeito de definição, porque haverá crimes comuns que serão julgados pela justiça eleitoral, porque são praticados durante o período eleitoral. Certo? Mas crime eleitoral, para efeito de conceito, é todo crime tipificado em lei eleitoral. Certo? Código. Conceito material de Nelson Hungria. Vamos para um conceito mais aprofundado. Nelson Hungria, todos conhecemos aí da área do direito, né? Mas Nelson Hungria foi um grande jurista, ministro da Suprema Corte, grande jurista de muito tempo. Diferencia-se em crimes eleitorais específicos ou puros, ou também chamados próprios. É aí que nós vamos entrar na diferenciação. Estão somente na lei eleitoral. Não tem correspondente na lei penal comum. Eles estão só no Código Eleitoral. Em regra, julgados pela Justiça Eleitoral. Em regra. O pessoal do direito sabe que a palavra em regra ela é muito importante para o direito. Porque tudo é em regra. Porque toda regra tem exceção. Né? Então, em regra, esses crimes são julgados pela Justiça Eleitoral. Ó, um que não é foro privilegiado. Também chamado de foro por prerrogativa de função. Né? Quando a gente quer ser comedido, a gente fala foro por prerrogativa de função. Quando a gente quer meter o pau, a gente fala foro privilegiado. Quais são as diferenças, então, entre a suspensão dos direitos políticos e a própria inelegibilidade? Suspensão de direitos políticos ela é bem mais grave, porque ela atinge toda a capacidade eleitoral. O sujeito não pode ser votado e nem votar. Então, suspenso de direitos políticos está suspenso de todos os direitos políticos. A inelegibilidade ela é menos grave, porque ela só atinge a capacidade passiva. O sujeito não pode ser votado, mas ele pode votar. O ministro Carlos Brito criou a tese conhecida como condição de elegibilidade implícita. Segundo o ministro, os direitos políticos são valores fundados em duas irmãs siamesas do Estado de Direito, a soberania popular e a democracia representativa. Isso faz diferenciar os direitos políticos que têm cunho de coletividade dos direitos individuais. Eu estou resumindo aqui o longo voto do ministro Carlos Brito, que, em resumo, diz isso aqui. Soberania popular e democracia representativa são os dois pilares do direito eleitoral brasileiro. E, por isso, os direitos políticos se diferenciam dos direitos individuais. Eles passam a ter natureza coletiva. Conclusão, a condição de elegibilidade implícita ao fim do artigo 14 da Constituição, segundo Carlos Brito, né, não gera inelegibilidade, mas impediria de concorrer à eleição o candidato, já que os direitos políticos teriam caráter coletivo. E a outra conclusão, não ofenderia também o princípio da presunção de inocência, pois esse se aplicaria ao direito penal e não à seara civil. Presunção de inocência é para o direito penal. Não existe presunção de inocência para o direito eleitoral, para o direito civil. Então, nós estamos falando de condição de elegibilidade. Nas eleições municipais, quem julga é o juiz eleitoral. Eleições gerais, ou seja, deputado, governador, senador, Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições presidenciais, competência do TSE. O TSE, via de regra, tem competência originária, normalmente nas eleições presidenciais. Então, outras representações aqui. Uso da máquina, por exemplo, também não gera exigibilidade, não há prazo, daquela mesma forma lá, desde do registro até a data da eleição. O candidato pode entrar, coligação, partido, MP eleitoral, e a competência da mesma forma lá, juiz eleitoral, juiz auxiliar com recurso de agravo para os TRS e TSEs, no caso de eleições presidenciais. Sanções, as sanções são diversas, elas estão previstas lá no artigo 73 a 77. São cassação de registro, diploma, ou ambos, ou multa, tem várias sanções ali. Mas, via de regra, elas são utilizadas aqui para máquina, uso
da máquina.